Nesse estudo da doutrina da aliança, nós já falamos sobre algumas coisas introdutórias sobre a doutrina da aliança, mas até agora não definimos o que é uma aliança. E é exatamente isso que iremos fazer nesse episódio. A primeira coisa que nós vamos fazer é examinar as referências explícitas às alianças divinas na Escritura. E a primeira referência é da aliança de Deus com Noé, em Gênesis capítulo 6, e versículos 17 e 18. Gênesis 6, 17 a 19, eu vou ler esses versículos. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, Deus diz a Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Agora, nós vamos examinar essas alianças em mais detalhe mais tarde, mas agora eu simplesmente quero destacar as referências. E a segunda aliança divina mencionada na Escritura é a aliança que Deus fez com Abraão, em Gênesis 15, versículo 18. Em Gênesis 15, versículo 18, nós lemos: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Em seguida, nós lemos sobre a aliança com Israel, Êxodo capítulo 24, versículo 8, onde lemos: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Em quarto lugar, encontramos a aliança com Davi. Salmo 89, versículo 3. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E finalmente encontramos a nova aliança. Em Jeremias capítulo 31. Eu vou ler versículos 31 a 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E nós também encontramos a realização dessa profecia da nova aliança no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22 e versículo 20. Eu vou ler versículos 19 e 20, onde lemos: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus está falando com seus discípulos, e nós vemos aqui também uma conexão com Êxodo capítulo 24 e versículo 8. Esse sangue da nova aliança. E é certo que há muitas referências às alianças, referências que usam a linguagem pactual, que falam sobre os vários aspectos das alianças. Não podemos dizer que o conceito de aliança somente é presente, apesar disso, na Escritura, quando a palavra aliança é mencionada. Mas no início desse estudo, eu quero destacar essas referências claras, em primeiro lugar, e prosseguir a estudar o que é uma aliança.
E especificamente, o que é uma aliança divina? E há estudos feitos pelos eruditos, teólogos, que começam com as alianças do Antigo Oriente Próximo, como se essas alianças formassem o fundo das alianças bíblicas. Mas esse ponto de partida é errado. Se não baseado em pressupostos errados, pelo menos pode levar a conclusões erradas. Existem conexões interessantes, com certeza, entre acordos políticos no mundo antigo e as alianças, os pactos da Escritura, mas não podemos e com certeza não devemos dizer que os escritores da Escritura ou que Deus mesmo usou essa forma para governar ou para governar seu relacionamento com seu povo como uma forma de contextualização. A realidade é que esses acordos têm suas próprias raízes na forma da aliança criada por Deus. Deus é a fonte, e a forma em que Deus se relaciona com indivíduos e nações é a base dos outros relacionamentos pactuais, e não o contrário. Então, nós começamos com a palavra de Deus. É um princípio importante. Nós podemos, com certeza, usar os tratados antigos para nos ajudar a entender a forma da aliança, a estrutura dos relacionamentos pactuais, mas não porque esses tratados têm a prioridade no nosso pensamento. É como um estudo da paternidade, por exemplo. É a paternidade de Deus que nos fornece com o padrão da paternidade humana e não a paternidade humana que mostra como Deus se relaciona com seu povo como pai. Nós começamos com a paternidade de Deus para entender o que é paternidade, e a mesma coisa vale quando nós falamos sobre a aliança. Começamos com Deus. E agora nós vamos considerar duas definições de aliança. E vamos focar especialmente na definição do teólogo americano O. Palmer Robertson. Mas em primeiro lugar, a definição de J.I. Packer. Já mencionei o nome dele, já citei ele, mas ele definiu a aliança assim. Ele disse que uma aliança é um relacionamento, ou ele disse um relacionamento pactual, é um compromisso voluntário e mútuo que liga os dois membros do relacionamento ao outro. Se negociado como negócios modernos, ou o contrato de casamento, ou imposto unilateralmente, como todas as alianças de Deus, é irrelevante, Packer diz, ao compromisso em si. A realidade do relacionamento depende simplesmente no fato de que obrigações mútuas foram aceitas e prometidas nos dois lados. Toda aliança tem duas partes, promessa e obrigação, em outras palavras. E a definição de aliança de O. Palmer Robertson, ele disse, uma aliança pode ser definida como um compromisso de sangue administrado soberanamente. Um compromisso de sangue administrado soberanamente. E a definição de O. Palmer Robertson. Agora, no próximo episódio, nós vamos entrar em mais detalhes sobre a definição de Robertson. Nós vamos olhar a todas essas palavras da definição. O que é um compromisso? Por que a aliança é compromisso? Por que é um compromisso de sangue? E o que significa que esse compromisso de sangue é administrado soberanamente? Então, no próximo episódio, nós vamos falar em mais detalhes sobre essa definição. Até a próxima vez.